Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez para trazer conteúdo para vocês relacionado a viagens para Orlando. E hoje nós estamos aqui para falar de visto, em especial o visto americano, né? Porque nós, o povo brasileiro, né, somos talvez aí o povo que mais visita os Estados Unidos, talvez aqueles que mais viajam para os Estados Unidos, inclusive quando nós estávamos ali na Flórida, né? O que a gente mais viu lá, Juliana? Brasileiro. Brasileiro aos montes. Brasileiro e asiático. A gente vê mais brasileiro e asiático do que o próprio americano lá. É isso aí. Então, é necessário nesse processo que se tire o passaporte, a qual nós já falamos de passaporte aqui nessa página, mas agora nós vamos focar no visto, que é o processo, né? Primeiro você tira o passaporte, depois você tira o visto, e nós vamos falar tudo para vocês aqui. O visto americano ele é necessário porque o americano ele preza muito pela segurança, né? Então, é necessário uma organização deles, né, com relação ao visto, para que nós possamos ir em total segurança para o país, fazer o que nós queremos fazer e retornar também em segurança para o nosso país. Por isso nós vamos trazer esse conteúdo hoje todo completo aqui para você. E hoje nós vamos fazer o passo a passo de como tirar o seu visto americano. E o primeiro passo é saber qual tipo de visto você quer. E existem duas categorias de visto: o de não imigrante e o de imigrante. E nós focaremos hoje aqui o de não imigrante, pois o de imigrante são aqueles que vão residir no país, que não é o nosso caso. O visto de não imigrante agrega outras subcategorias: turismo, estudo, negócios, tratamento médico e até alguns trabalhos temporários. Então nós falaremos hoje do visto de turista. E para esse visto é necessário ser o visto B2. Depois de escolher o tipo de visto, você deve preencher o formulário. Então, galera, o formulário que nós vamos preencher é o DS-160, que se encontra no site US Visa. Só entrar no site que lá vai ter o formulário e você vai fazer o preenchimento. Lembrando que o site ele é inteiro em inglês, tá? E o preenchimento, claro, tem que ser em inglês também, porque quem vai avaliar é o governo dos Estados Unidos. Esse formulário, ele é bem longo, extenso e bastante detalhado. Quanto mais informações você colocar ali nesse formulário, quanto mais detalhado for o seu preenchimento, maior a chance do seu visto ser aprovado. Tudo tem que ser feito de forma minuciosa para que você não corra o risco de ter o seu visto negado. As informações que você vai colocar nesse formulário, elas precisam ser extremamente verdadeiras. E após você preencher esse formulário tem que ser impresso para ser levado no CASV no dia do seu atendimento. E galera, existem pessoas, como foi até o nosso caso, que preferem contratar uma assessoria para preencher todo esse formulário que é o DS-160, porque, como eu disse, ele é muito detalhado, tem muitas coisas ali que tem que ser preenchidos à risca. E muitas vezes nós, que somos pessoas normais, às vezes ficamos inseguros nesse preenchimento e buscamos ajuda profissional, ajuda de uma assessoria, onde tem várias aí espalhadas por todo o Brasil, que podem te ajudar no preenchimento fidedigno das informações ali para serem enviadas para o governo americano através desse formulário DS-160. Mas é claro, você próprio pode fazer sim o seu preenchimento, só que é aquilo que nós estamos falando aqui, né? Como tem que ser feito? Preenchido com todo cuidado e com toda dedicação para o seu visto ser aprovado. E em inglês. E em inglês, que é extremamente importante. Só lembrando, pessoal, que logo após o preenchimento, você vai ter um número. E esse número é extremamente importante, você precisa dele para ter acesso novamente ao site. Caso de repente você comece e não termine o preenchimento, você vai precisar desse número para acessar novamente e completar ali o seu preenchimento do seu DS-160. E antes de você fazer o agendamento, você precisa primeiro pagar a taxa do visto americano. E os valores são diferentes para cada tipo de visto. Como nós estamos falando aqui do visto de turismo, o valor está em torno de $160. E eles pode ser pago com cartão de crédito ou boleto bancário. Este segundo tem que esperar a confirmação para depois fazer o agendamento. Após a confirmação do pagamento, aí sim você consegue fazer o agendamento para levar as documentações ao caso. E é nessa hora também que você define
como vai ser a retirada do seu passaporte já com o visto. Ou você pode retirar no CASV, ou eles podem mandar para você pelo correio. E em seguida, você deve fazer esse agendamento ao CASV, que é o Centro de Atendimento aos Solicitantes de Visto, para realizar a coleta dos dados biométricos e tirar a foto. E também levar toda a documentação necessária. Então você deve comparecer ao CASV na hora marcada, levar o seu passaporte válido e também o seu passaporte antigo que tem o visto americano, caso você possua. Você deve levar também o seu DS-160 e também o seu comprovante de agendamento. Só lembrando que no Brasil existem CASV em alguns lugares. Esses lugares são Brasília, Recife, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Lembrando que só em São Paulo você necessita de 2 dias de atendimento. No primeiro dia em São Paulo você leva toda a sua documentação e no segundo dia apenas é que você vai fazer a sua entrevista em São Paulo. Só lembrando também que em Porto Alegre não tem consulado, né? Você precisa escolher uma outra dessas cidades próximas às quais nós falamos para que você faça a sua entrevista para tirar o seu visto americano. E por fim, chegamos na temida entrevista consular. A entrevista pode ser realizada na embaixada que fica em Brasília ou nos consulados que ficam em São Paulo, Rio de Janeiro ou Recife, conforme a sua escolha quando preencheu a DS-160. Você deve chegar ao local no horário marcado, levando os documentos necessários, o seu passaporte, o passaporte antigo, caso você possua, que já tenha o visto americano, levar impresso a DS-160 e a confirmação do agendamento, a impressão digital e as fotos que foram recolhidas no CASV. É interessante levar e ter em mãos, não é obrigatório, mas é interessante levar documentos que mostrem vínculo com o Brasil, como comprovante de onde você trabalha, comprovante de residência, certidão de casamento. Pessoal, o momento da entrevista é um momento muito importante que às vezes as pessoas colocam muito temor em cima disso. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui para Juliana. Juliana, a entrevista foi difícil? Não foi difícil. A entrevista ela é tranquila, ela é bem tranquila, por quê? Porque tudo que eles vão perguntar é o que você já colocou no seu DS-160. Então, as perguntas vão ser em cima disso. Eles vão querer saber o vínculo que vocês têm com o Brasil, quando vocês vão, o local onde vocês vão ficar lá e o principal de tudo é quando que você vai retornar. É só isso que eles querem saber. Se você vai ficar, o tanto que você vai gastar, se você tem condição de se manter lá nos Estados Unidos e quando você vai voltar para você retornar para o seu país sem problema nenhum. A entrevista é super tranquila, não é um bicho de 7 cabeças, mas tem um detalhe. Você precisa ser 100% verdadeiro em todas as suas respostas. Tudo que tem que estar no seu DS-160 tem que ser verdade absoluta, porque tudo vai estar comprovado na sua documentação. E é só não mentir, não é, Juliana? É só levar na tranquilidade que você vai ser aprovado, 100%. Sim, porque todas as suas respostas que você vai dar na entrevista tem que ser compatíveis com aquilo que você respondeu nos questionários. Isso mesmo. Então você seguindo essa receitinha tranquila, falando a verdade, você pode ficar tranquilo que o seu visto de turista vai ser aprovado e você vai poder realizar esse seu sonho maravilhoso de conhecer os Estados Unidos. E só uma dica, pessoal, não comprem nenhuma passagem, nem nada de viagem antes de fazer a entrevista. Isso é muito importante. Porque vamos supor que vocês não passem, vocês vão perder dinheiro. Então é mais fácil vocês tirarem um tempinho antes para fazer toda essa parte de trâmite de passaporte, de visto, e depois que ele for aprovado, vocês vão lá e vão comprar passagem, vão comprar aéreo, vão fazer toda a parte de compras da sua viagem. Exatamente, até porque como seu passaporte vale por 10 anos, o seu visto também vale por 10 anos, então você vai ter tempo suficiente para poder correr atrás, comprar suas coisas, comprar sua passagem e tudo mais, e viajar com toda a segurança e tranquilidade possível para os Estados Unidos. Então é isso. É aquilo que a gente já falou. Se o seu visto for aprovado, eles vão reter o seu passaporte para a colocação do visto e vai ser direcionado. Se você optou por receber o seu passaporte com o visto pelo correio, ele vai chegar pelo correio. Se você optou por retirar no CASV, é assim que vai acontecer. E o prazo são de 10 dias úteis para retirar o passaporte. Então é isso, pessoal. Essas eram as informações que a gente tinha para passar para vocês, para que vocês possam tirar o visto de vocês. E depois de tudo isso,
lá nos Estados Unidos, quando você finalmente estiver realizando seu sonho, você vai passar pelo quê, Juliana? Pela imigração. Outro problema. Gente, não é na entrevista consular aqui no Brasil que define que você vai poder viajar para os Estados Unidos, entrar nos Estados Unidos. Na verdade, você vai poder viajar, vai chegar lá e lá vai ter a imigração. Lá que vai ser definido se você vai poder entrar nos Estados Unidos ou não. É isso mesmo. E isso nós vamos trazer para vocês aqui no nosso próximo vídeo que nós estamos preparando aqui com todo carinho para vocês, falando de imigração, para que você não fale de maneira nenhuma quando você chegar lá nos Estados Unidos. Beleza, galera? Muito obrigado quem acompanhou até aqui. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir esse vídeo, seguir a gente nas redes sociais, porque nós estamos aqui sempre trazendo bastante conteúdo para vocês aqui, para que vocês possam planejar a sua viagem para os Estados Unidos. E se surgiu alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai fazer de tudo para te ajudar. É isso aí, galera. Então, muito obrigado e até mais. até o próximo vídeo.